Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando com vocês é a professora Monique e hoje nós vamos falar sobre fração geratriz. Você já ouviu falar em fração geratriz? Geratriz. O que significa geratriz? Aquilo que gera. Então, fração geratriz é uma fração que gera. Que gera o quê? Que gera uma dízima periódica. Então, nós temos que recordar aqui o que vem a ser uma dízima periódica. Dízima periódica é um decimal com infinitas casas decimais, em que essas casas decimais se repetem. Então, quando a gente tem uma fração que gera uma dízima periódica, a gente chama ela de fração geratriz. Por exemplo, 1/3. 1/3 é igual a 0,333 infinitamente 3. Então, 1/3 é uma fração geratriz dessa dízima periódica. Como que eu sei disso? Como que eu faço para descobrir qual é a dízima periódica de uma fração? Eu vou dividir o numerador pelo denominador. Então, 1 dividido por 3 não dá. Então, para que eu possa continuar essa divisão, eu acrescento aqui o 0 e aqui eu coloco o 0 e a vírgula. 1 dividido por 3 não dá, 0. Então, para continuar, eu acrescento o 0 e a vírgula. Então, 10 dividido por 3, 10 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3 é 9. Então, 10 menos 9 é 1. Para continuar essa divisão, eu acrescento 0. Não precisa acrescentar a vírgula porque ela já está aqui. Então, 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Então, vai ser sempre assim. Vai sobrar 1, se eu dividir, vai dar 3. Então, aqui é uma dízima periódica. Então, aqui a gente tem outro exemplo de uma fração geratriz. 122,99. Então, eu vou dividir aqui, ó, 122 dividido por 99 é 1. 1 vezes 99, 99. De 122, sobra 23. Para continuar essa divisão, eu acrescento aqui o 0 e aqui a vírgula. Então, 230 dividido por 99 é 2. 2 vezes 99 é 198. Então, aqui vai sobrar 32. Para continuar, acrescento o 0. Então, 320 dividido por 99 é 3. 3 vezes 99 vai dar 297. Então, vai sobrar 23. Veja que retornou para essa situação aqui. Se eu acrescentar o 0, aqui essa divisão vai dar 2, vai sobrar 32. Se eu acrescentar aqui o 0, vai dar 3 e vai sobrar 23. Então, aqui é uma dízima periódica. Veja que o 23 está se repetindo. Vocês lembram quando falamos sobre conjuntos numéricos? Então, eu falei que a dízima periódica é um número racional e que a condição para o número ser racional é que ele
pode ser transformada em fração. Então, agora a gente vai ver como transformar uma dízima periódica em fração. Então, eu tenho essa dízima periódica, 0,333, do exemplo anterior, né? No exemplo anterior, a gente viu que essa dízima periódica vale 1/3. Então, nós temos que chegar a essa fração. Então, vejamos só. Essa dízima periódica é igual a uma fração que eu quero encontrar. Aqui, ó, eu tenho aqui uma equação. Na equação, tudo o que eu faço no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo membro também. Então, aqui eu vou usar um artifício. Eu vou multiplicar toda essa equação por 10. Por que por 10? Porque o período que está se repetindo aqui é o 3. É só um algarismo. Se fosse 2 algarismos, eu multiplicaria por 100. Se fossem 3 algarismos que estivessem se repetindo, eu multiplicaria por 1000 e assim sucessivamente. Então, multiplicando aqui por 10, essa vírgula que está aqui, eu ando uma casa para a direita. Então, vai ficar 3,333 infinitamente. Aí você vai perguntar, uai, e esse 3 aqui? Gente, aqui tem infinitos números 3. Então, e aqui, desse outro lado? O coeficiente do x é 1. Então, 1 vezes 10 é 10. Agora eu vou subtrair essas duas equações, só que de baixo para cima. Então, aqui eu tenho 10 menos 1, 9. E nessa parte? A parte da dízima, ela é toda igual. Então, elas se cancelam. Então, eu vou ter aqui 3 menos 0, 3. Então, x vai ser igual. Se eu dividir aqui, ó, os dois lados por 9, eu vou ter 3 nonos, né? Porque 3 dividido por 9, 3 nonos. E 9x dividido por 9 é x. Simplificando essa fração por 3, nós temos 1/3. Vejamos aqui outro exemplo. Nesse exemplo, a dízima periódica tem 2 períodos, o 1 e o 5. Então, eu vou igualar aqui, ó, a x. Vou usar o meu artifício. Como são 2 algarismos, que são o período, eu vou multiplicar por 100. Então, o número que eu vou multiplicar aqui vai depender da quantidade de algarismos que tem o período. Então, é 100, porque tem 2 períodos aqui. Então, vai ficar... Eu vou andar com a vírgula 2 casas para a direita, então vai ficar 15,15, 15, e assim sucessivamente. E desse outro lado, como o coeficiente do x é 1, 1 vezes 100, 100x. Então, logo eu cancelo a parte decimal aqui, vai ficar 15 igual a 100 menos 1, 99. Então, a nossa fração vai ser 15,99avos, que podemos simplificar por 3, que ficará 5,33avos. Assim como o exemplo que eu coloquei
eram 2 períodos, eu multipliquei por 100. Se fossem 3 períodos, eu multiplicaria por 1000 e assim sucessivamente. Então, aqui eu vou colocar um outro exemplo. Nos exemplos anteriores, a parte inteira era sempre 0. Agora eu coloquei um exemplo aqui em que a parte inteira é 2. Então, aqui eu vou igualar a x. Então, vejamos. Você tem que observar, o período ó, tem 2 algarismos. Então, eu vou multiplicar essa equação por 100. Então, vai ficar... Essa vírgula, eu vou andar 2 casas, 2. Então, vai ficar 212,12, 12, assim sucessivamente. E desse outro lado vai ficar 100x. Então, cancelando aqui, ó, a parte decimal vai ser 212 menos 2 é 210. E 100 menos 1 é 99. Então, x é igual a 210 por 99. Aqui ainda posso simplificar por 3. Então, x vai ser igual a 210 dividido por 3, 70. 99 dividido. Por último, nós temos aqui o seguinte. Uma dízima, que é chamada de dízima periódica composta. Por que composta? Porque ela é composta por uma parte decimal que não se repete e por uma parte decimal que se repete. Então, aqui vai ter 2 procedimentos. Então, veja só. Eu vou observar a primeira parte que não se repete. Quantos algarismos são? São um algarismo. Então, eu vou multiplicar por 10. Se no caso aqui fosse 2 algarismos, multiplicaria por 100. Entendeu a lógica? Então, aqui vai ficar 5,3333 e vai. E aqui, ó, 10 vezes x, 10x. Acontece que essa parte decimal está diferente dessa parte decimal. Eu não posso eliminar, não posso subtrair. Então, eu vou usar novamente o artifício. Vou multiplicar por 10, dessa vez por quê? Porque o período que está se repetindo é 3, é apenas um algarismo. Então, andando a vírgula para a direita, vai ficar 53,333 e assim sucessivamente. Então, 10 vezes 10, 100. Agora eu vou subtrair essa equação por essa outra. Essa parte decimal, ó, igual se cancela. 53 menos 5 é 48. E 100 menos 10 é 90. Então, como vai ficar a minha fração? Vai ficar 48 90avos, o que eu posso simplificar por 3. Então, 48 dividido por 3 é 16. E 90 dividido por 3 é 30. Eu espero ter ajudado e qualquer dúvida, pessoal, deixe nos comentários. Até mais!